Coloquei. É só pra sincronizar depois, apenas. Fica à vontade. Já pode começar a falar? Pode. Então. Agora eu não sei de parte é essa. Agora. Bem-vindos ao Universo Feminista. Eu sou a Larissa. Eu sou a Maria. E hoje nós vamos falar sobre as vertentes do feminismo. A gente vai começar falando sobre o feminismo radical. A gente vai falar sobre todas as vertentes ao longo do tempo. E depois a gente vai falar sobre a história, assuntos atuais, etc. Antes de tudo, a definição de feminismo é um movimento sociopolítico-econômico que luta pela igualdade por vezes dos sexos e por vezes dos gêneros. A definição de feminismo radical diz respeito principalmente ao fato de que a raiz da opressão em relação às mulheres, óbvio, se dá por conta do patriarcado. E o feminismo radical põe em contrapartida também, em oposição, o sexo e o gênero. Ou seja, as mulheres feministas radicais, e eu não estou errada em falar feministas porque são apenas mulheres mesmo, elas dizem que apenas as mulheres que nascem mulheres e permanecem mulheres têm direito à luta e aos direitos pelas quais as feministas radicais lutam. Ou seja, uma mulher trans, pelo fato de ela ainda continuar tendo o seu gênero, o seu sexo biológico sendo masculino, ela não tem o direito à luta pela qual as feministas radicais lutam. Bom, eu vou falar sobre a importância das vertentes. Por que é importante ter vertente pro feminismo? Seguinte, o feminismo, ele visa abranger todas as lutas. E para que isso aconteça, a gente precisa de grupos, querendo ou não. Porque senão, nem todas as mulheres serão representadas. Por exemplo, existe o transfeminismo, que a gente vai falar mais pra frente. Ele visa dar visibilidade às mulheres trans, assim como tem o feminismo negro, o feminismo branco, e esse é o feminismo radical que a gente está falando agora. A história do feminismo radical começa no período dos anos 60, na segunda onda feminista, nos Estados Unidos, onde a Carol Hannisch, ela fundou o feminismo radical, que ela estava tentando trazer a luta das mulheres para o movimento hippie. Só que ela viu que os homens eles não estavam dando oportunidade para as mulheres falarem sobre a opressão que elas sofriam na época. Visando isso, a Carol Hannisch ela criou o feminismo radical e por isso não se coloca homens, porque o patriarcado para ela foi o que destruiu tudo. Em relação à frase "o pessoal é político", essa frase é uma frase que marcou muito o movimento do feminismo radical, porque é a partir daí que elas perceberam que a raiz da opressão não se dá apenas no âmbito privado, dentro das casas em si e relativos à violência doméstica, mas também é algo que acontece no âmbito público. Então, o fato de elas perceberem que não é apenas nesse ambiente que a opressão existe, fez com que elas entendessem que é no âmbito público também que a luta delas tem que existir, a partir do momento que elas têm que inserir mulheres na política e na vida pública. Bom, as pautas que o feminismo prega no feminismo radical hoje em dia. Ele prega bastante a abolição de gênero. Ele fala que enquanto existir gênero, vai ter uma hierarquia. Então, precisa acabar com isso. Outra pauta em relação ao feminismo radical é a abolição da prostituição e o movimento da antipornografia. A abolição da prostituição, elas usam como argumento o fato de que a prostituição é um mecanismo que faz com que as mulheres sejam submetidas aos homens por intermédio do sexo. E assim como a pornografia também é o uso do capitalismo e do patriarcado que faz com que a pornografia seja também algo que faz com que as mulheres sejam submissas aos homens por intermédio do sexo e fazendo com que o sexo também seja algo de exclusividade para o prazer masculino. E temos também a heteronormatividade e a heterossexualidade compulsória. É tudo que reduz a mulher à sua essência biológica. Pois o que acontece? Ela acaba se tornando escrava numa sociedade patriarcal, onde os homens veem que, por ela ser mulher, ela tem que ser mãe. E isso não se enquadra no feminismo radical. A mulher ela não pode ser escrava da sua biologia, no caso. Porque isso é uma criação de propriedade do capitalismo no feminismo radical. Esse capitalismo É foda, né? As feministas radicais
fizeram abrigos para as mulheres vítimas de estupro e de violência doméstica, fizeram também organizações para que outras mulheres se reunissem a fim de conhecer o próprio corpo, o que foi algo importante para que a ginecologia se expandisse mais, e fizeram também organizações para que essas mesmas mulheres aprendessem a se defender. Bom, e no próprio feminismo radical temos outra vertente, que é o feminismo lésbico. O feminismo lésbico ele surgiu por conta do que elas achavam que o sistema capitalista eles veem a mulher como propriedade do homem, ou seja, através do casamento e também através da maternidade. E por isso elas criaram o feminismo lésbico, que as mulheres que se identificavam com essa sexualidade, elas acabaram se incluindo nisso e fizeram o próprio feminismo lésbico. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo. Feminismo Liberal. liberal. É isso. É isso. Foi mais rápido do que eu achei.